Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estou eu, Irã Ferreira, mais uma vez, trazendo como prometido o vídeo que eu havia falado. Eu fiz o vídeo, pessoal, para ser publicado na terça-feira, mas infelizmente eu estava muito cansado, afadigado, e quando eu fui editar o vídeo eu terminei apagando, porque não tinha espaço para fazer o download dele, e eu fui apagar algumas coisas, terminei apagando o próprio vídeo. Então, por isso, na terça-feira não teve vídeo, mas eu coloquei uma justificativa aí no Facebook explicando a vocês o porquê de que não lancei o vídeo na terça-feira. Mas hoje estamos de volta com um vídeo com o mesmo tema, né? O verdadeiro interesse da igreja. Qual o verdadeiro interesse das igrejas? E igreja eu coloquei entre aspas. Vou colocar também no tema entre aspas. Antes de tudo, eu quero dizer que o objetivo deste vídeo não é afrontar nenhuma igreja, não é denegrir a imagem de nenhuma igreja, até porque eu não vou citar nome de templo nenhum aqui, tá bom? Mas quero apenas esclarecer. Gente, este canal aqui ele não tem o objetivo de agradar a ninguém. Eu tenho aqui o objetivo de falar a verdade, de falar daquilo que eu acredito e daquilo que eu entendo. O objetivo desse canal aqui é defender a fé cristã, é defender a minha fé, é defender o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo, aquele que ele deixou descrito aqui nas escrituras sagradas, que é a nossa bússola, que é por ela que nós nos dirigimos todos os dias. Amém? Então o tema do nosso vídeo hoje é esse. Qual o verdadeiro interesse das igrejas? E diante desta narrativa eu faço uma pergunta. Se não existisse dízimos e ofertas, existia tantos templos como existe hoje por aí? E você pode responder aqui nos comentários, tá bom? Se não houvesse dízimos e ofertas, haveriam tantos templos como existe hoje por aí? Daí você já tira qual é a explicação que eu vou dar hoje para o verdadeiro interesse das igrejas. É claro que não são todas, mas posso afirmar que é uma grande maioria. Tá bom, meus amados irmãos? O objetivo deste vídeo também não é impedir ninguém de ser dizimista, até porque eu também o sou, tá bom? Sou dizimista, acredito que dizimar é um ato de fé, tenho sido testemunha ocular deste ocorrido, né? Que quem é dizimista é abençoado pelo Senhor. Eu sou prova viva disso. O objetivo aqui é apenas trazer um esclarecimento, porque existe por aí, minha gente, muitos pastores ricos, milionários, fazendeiros, dono de uma fortuna quase que incalculável, enquanto que muitos membros sofrem e padecem uma necessidade terrível. Posso dizer que até em estado de miséria têm vivido neste mundo afora, mas fazem parte de uma instituição religiosa que deveria velar e cuidar dos seus membros, mas não o fazem como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero deixar também um abraço super especial para o jovem, o adolescente Efraim, que está sempre assistindo meus vídeos, e ele contou para meu filho que ele coloca no Bluetooth, no som, para que todos os seus vizinhos também possam escutar. Efraim, tu tens sido canal de Deus, tá bom? Para minha vida e para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? O objetivo, gente, deste vídeo não é afastar ninguém do evangelho, não é entristecer ninguém no evangelho, é apenas abrir os olhos para que você leia a palavra de Deus e compreenda o que o Senhor quer falar ao teu coração. Abre a tua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3.
né? Vou deixar aqui o subtítulo da leitura, que diz assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Observe que isso aqui é a Bíblia que está falando, não é invencionice da cabeça do irmão Irã. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Capítulo 3, versículo 1, escute aí. E eu, irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando, não vos pude falar como a espirituais. Eu não pude falar para vocês como irmãos em Cristo, mas como a carnais, como se fala para um pecador, para o ímpio, como a meninos em Cristo. Meninos não têm entendimento, meninos não sabem o que fazem, né? Fazem de todo tipo de coisa, sem ordem, sem decência, sem pedir permissão a ninguém. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ensinou o povo com cuidado, com delicadeza, né, para que eles não sentissem pesado o fardo. E mesmo agora eles ainda não podiam comer manjar, não podiam comer uma comida mais forte e mais pesada, porque não tinha firmeza espiritual. Aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? E o que é que nós temos visto nesses últimos dias, em pleno século 21? Não é contendas na igreja, não é dissensões, a inveja, cada um que queira ser melhor do que o outro, cada um que queira ocupar a posição melhor do que o outro, cada um que queira cantar melhor do que o outro, cada um que queira estar com a razão, cada um que queira estar falando a verdade, mas a verdade é que nenhum busca a verdade sagrada que é a palavra de Deus. E ai daquele que tirar ou acrescentar um tio ou um jota do livro desta lei. Ai daquele que tentar modificar a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E hoje a gente sabe que tem igreja aí para todos os gostos. Tem igreja para negro, tem igreja para branco, tem igreja para rico, tem igreja para pobre, tem igreja para gays, tem igreja para gays e lésbicas, né? E simpatizantes, LGBT. Tem igrejas tem igreja inclusiva, tem igrejas exclusivas, tem todo tipo de igreja aí, meus irmãos. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. E não é obstante a gente ver por aí, meus amados irmãos, tanta gente idolatrando pastores. Sabe, o seu pastor é o seu Deus. O que ele disser é regra e ninguém muda. A palavra de Deus tanto faz como tanto fez. Sabe, uma das coisas que mais a gente vê nas igrejas hoje, quando alguém vai se batizar, né, a profissão de fé, né, que ele pergunta, olha, você promete ser fiel à sua igreja? Você sabe que tem que ser dizimista?
É a primeira tecla que se toca, gente. E isso eu acho de um grande absurdo. Não seria se os dízimos e as ofertas fossem usados da forma correta. Aí sabe qual é a palavra que mais se usa? É para mantimento da casa do Senhor. Na Bíblia não está escrito assim. Na Bíblia está escrito assim: trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro. Não é a igreja, não é o templo. Naquela época havia uma tesouraria, uma secretaria de finanças, a qual todos os dízimos e ofertas eram levados para lá. Os sacerdotes faziam a apuração daqueles dízimos e daquelas ofertas e as distribuía de forma ordenada, conforme a necessidade das pessoas. Era para mantimento, para manter, e principalmente a tribo de Levi, que não teve herança entre os filhos de Israel. Os dízimos e as ofertas serviam para manter os levitas, que eram responsáveis pela arca do Senhor, por montar as tendas e desmontar as tendas. Eles não tinham herança da parte das outras tribos, então eles sobreviviam daquilo que era trazido aos sacerdotes. Eu concordo que um pastor receba da igreja? Sim, concordo. Olha aqui o meu apoio, o meu sinal de apoio. O que eu não concordo é salários milionários, enquanto membros passando necessidades, membros sem saber se vai poder pagar o aluguel no mês que vem, membros chorando, depressivos, sabe, pensando até em tirar a vida. Talvez alguns tenham até tirado a vida porque o inquilino cobrando a casa. Às vezes o inquilino até crente também, mas não entende as dificuldades e a necessidade do seu próximo. Também precisa aprender com a igreja de Atos dos Apóstolos. E os inquilinos e aquela pessoa que depende daquela casa para morar, sem saber, com 2 filhos, 3 filhos, pensando: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? E muitos querem culpar Deus por isso, e Deus não tem culpa. Eu postei um vídeo aí, agora há pouco, no meu Facebook, de uma criança que ela diz assim: eu estou nessa situação, é por causa da maldade dos corações dos homens. Não é por Deus. Deus existe sim e eu creio nele. E esse menino é um menino de rua, um morador de rua. E quem está fazendo essa pergunta para ele é um ateu. E ele diz: eu creio em Deus sim. A minha situação é essa, não é por causa de Deus. Não foi Deus que me colocou nessa situação. É a maldade dos corações dos homens. Tem tanta gente aí rica, milionária, até crente na igreja, mas que não se levanta para para tirar uma pessoa de uma dificuldade, de um momento difícil. Não são todos. Eu particularmente fui ajudado por muitos. E Deus abençoe e recompense cada um daqueles que levantaram a sua mão para me abençoar. Deus recompense 4 vezes mais, 10 vezes mais. Mas a grande verdade é que aquela instituição, o CNPJ, o templo que carrega um CNPJ, sabe, ela não cumpre com o seu papel. Se prega muito amor, se fala muito de fraternidade, mas a fraternidade, na verdade, não existe. O amor, na verdade, não existe. O que existe é o egoísmo, o egocentrismo. Sabe, eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E Deus não se encaixa em momento nenhum na vida dessas pessoas. São pastores ou mercenários que já perderam há muito tempo a unção, assim como Saul foi rejeitado por Deus. Pastores que enganam, que extorquem, e que por causa deles têm se levantado muitas pessoas aí se denominando ateus, mas que antes eram cristãos, apostataram da fé e agora se denominam ateus. Aproveitando, eu quero dizer a esses que se denominam ateus: a sua frustração não foi com Deus, foi com o homem. A sua decepção não foi com Deus, foi com o homem. O que falta é o seu entendimento, entender isso.
O seu raciocínio entender isso, a sua razão entender isso. Ah, mas por que Deus não faz nada? Deus está vendo tudo isso. E existe uma lei, se você não sabia, eu quero dizer para você, existe uma lei chamada lei da semeadura. Contra essa não tem juiz, não tem desembargador, não tem advogado, não tem pastor, não tem rei, não tem rainha, não tem promotor que possa contra ela ou que possa arrumar uma brecha contra ela. Sabe o que significa a lei da semeadura? Você só colhe aquilo que você planta. Se você quer colher o bem, plante o bem. Se você quer colher o mal, continue semeando a semente do mal. Mas é o que você vai colher. E é aqui. Tem um adágio popular que diz, aqui se faz, aqui se paga. E é aqui mesmo. Então, meus amados irmãos, infelizmente nós temos visto muitas igrejas que elas só existem por causa dos dízimos e das ofertas. Se as pessoas parassem de dizimar, se as pessoas parassem de ofertar, e não é o que eu estou aconselhando, eu estou apenas fazendo levantando uma hipótese. Será que as igrejas continuariam? Será que os pastores abririam mão dos seus salários milionários para continuar pregando o evangelho? Será que esses pastores milionários, eles seriam capazes de sacrificar a sua vida, como pastores aí no exterior têm sacrificado a sua vida por amor às ovelhas? Como na Turquia, muitos cristãos têm sido assassinados por pregar o evangelho? Pastores, missionários, membros comuns sendo assassinados por pregar o evangelho? Será que aqui no Brasil, se viesse uma perseguição desse nível, desse tamanho, esses homens abririam mão? Eu não vou dizer nem assim, ou você nega Jesus ou você morre. Se a pessoa dissesse assim, ou você abre mão do seu salário de pastor ou você morre. Será que ele abriria mão do seu salário de pastor? E eu espero que vocês compreendam o meu desabafo. No púlpito de uma igreja eu tenho consciência, não posso fazer isso. Mas aqui eu tenho uma janela aberta. Aqui a Constituição me dá direito de me expressar. E eu sinto a necessidade de defender aquilo que eu entendo e aquilo que eu acredito. Será que eles abririam mão? Eu sei que eles fizeram faculdades. São os chamados bacharel em teologia. Assim como um juiz é digno de receber seu salário, como um advogado é digno de receber seu salário, como um delegado é digno de receber seu salário, concordo que um pastor que tem uma vida integral dedicada à igreja, ele deva receber seu salário. Mas 5 mil, e estou botando assim por alto, 5 mil eram suficientes para um bacharel em teologia sobreviver cuidando da igreja do Senhor. 200 mil? 300 mil? 1 milhão? Quando foi que Jesus recebeu isso? Quando foi que Paulo recebeu isso? Pedro? Tiago? João? Mateus? Quando foi que eles receberam salários absurdos para cuidar da igreja do Senhor? Antes deram a sua vida. Antes foram açoitados e sentiam prazer nisso, em levar chicotadas, em sofrerem prisões, perseguições e até morte por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor Jesus Cristo. E no próximo vídeo eu vou falar qual deveria ser o papel da igreja. Hoje foi o verdadeiro interesse das igrejas, entre aspas. O próximo vídeo vai ser qual deveria ser o papel da igreja, ou o verdadeiro papel de uma igreja chamada para servir, tá bom? Vai ser o tema do próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a todos e espero que todos tenham compreendido. Pode deixar o comentário aqui qual for. Se gostou do vídeo, se não gostou, se concordou comigo, se não concordou. E no próximo vídeo eu estarei comentando, respondendo aos comentários, se Deus assim permitir, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e lembrando, força,
foco e fé em Deus. A paz do Senhor Jesus.